Vamos então iniciar com o discurso público. O discurso público tem como tema: medite na Bíblia e nas criações de Jeová. Então, repetindo, medite na Bíblia e nas criações de Jeová. O orador, dessa vez, será o irmão Israel Campos. Demos nossa atenção a ele. É fundamental compreendermos a importância de se meditar. Podemos exemplificar isso falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele é o Filho de Deus, que veio à Terra, que deu sua vida por nós. E quantos exemplos Ele nos deixou de boas qualidades. Se nós pensarmos em tudo isso, com certeza nós seremos muito gratos por tudo que Ele fez e ainda faz por nós todos os dias, não é? Mas quando paramos para meditar o quanto isso envolveu de sacrifício da parte de Jesus, o que está envolvido nisso, o que aconteceu para que Ele precisasse fazer isso, por que Ele teve que sofrer tanto, porque quantas coisas Ele teve que abrir mão para Ele poder fazer esse sacrifício, né? E por que era importante que Ele deixasse um exemplo para todos nós? E tantas outras perguntas que nós poderíamos nos fazer quando paramos para meditar nos detalhes que estão envolvidos nisso. A nossa gratidão, o nosso amor, o nosso apreço por tudo que Jesus e Jeová fez por esse presente maravilhoso aumenta muito, não é verdade? É por isso que nós vamos considerar, com essa mentalidade, entender qual a diferença, né, da meditação e simplesmente quando lemos a palavra de Deus. Então, nesse discurso, nós vamos considerar 5 pontos importantes sobre meditação. O primeiro, o que é meditação? Por que devemos meditar? Como podemos meditar na palavra de Deus? O quarto ponto, como podemos meditar na criação? E, por último, tire tempo para meditar. Então, vamos ao primeiro ponto. O que é meditação? Bem, as pessoas elas têm conceitos diferentes sobre meditação, não é? Na verdade, a meditação descrita na Bíblia, ela significa pensar intencionalmente sobre assuntos positivos. E a Bíblia dá muito valor à meditação. Mas não é toda a meditação que nós entendemos, né? A meditação descrita na Bíblia, quando nós falamos aqui, não é simplesmente aquela que se esvazia a mente, né? Ou ficar repetindo certa palavra, uma frase, como se isso fosse um mantra. Não é isso. Em vez disso, a meditação bíblica ela envolve refletir em assuntos positivos, como, por exemplo, as qualidades de Deus, né? Os seus atos maravilhosos, os seus padrões, aquilo que Jeová criou. Então, na verdade, quando pensamos nisso, nós vamos lembrar do exemplo de Davi. Davi foi um homem que ele meditava muito. Inclusive, ele deixou registrado isso em vários salmos que ele escreveu, cânticos, orações, e que ele dizia que se lembrava de Jeová enquanto ele estava deitado nas vigílias da noite. Isso denota que nós podemos fazer a nossa meditação em vários horários, né? Cada um usa um tempo que melhor lhe convier para poder fazer essa meditação. E Davi ele meditava em todos os atos de Jeová. Observem, por favor, aqui o Salmo 77, o verso 11 e 12. Salmo 77, verso 11 e 12, diz assim: Eu me lembrarei das obras de Já, eu me lembrarei dos teus feitos maravilhosos de muito tempo atrás. Meditarei em todos os teus atos e refletirei nas tuas ações. Vamos pensar um pouquinho, né? Quanta confiança que uma pessoa ela pode ter apenas conhecendo o nome da outra pessoa? Provavelmente, muito pouca confiança, talvez, se houver alguma confiança, né? Então, na verdade, nós precisamos conhecer o modo de ser da pessoa, o modo de agir, para se ter confiança, não é verdade?
Da mesma maneira, irmãos, à medida que nós lemos os relatos da Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos nos aprofundando no nosso conhecimento, no nosso entendimento sobre Jeová. E isso vai fazendo com que nós aumentemos a nossa confiança em Deus. Ele passa a ser uma pessoa real para nós. Isso fortalece a nossa confiança em Deus. O salmista deu esse excelente exemplo aqui, quando ele fez essa oração aqui, né, fervorosa, de que ele se lembraria das práticas de Jeová. Então, os assuntos positivos que nós precisamos meditar ou refletir incluem os atos de Jeová. Bem, mas como que nós podemos meditar? Nós passamos, então, aí o segundo ponto, né? Primeiro, porque a Bíblia nos incentiva a isso. Vamos ler novamente o Salmo? Agora, o Salmo 1, os versos 2 e 3. Salmo 1, versos 2 e 3. Encontrou? Diz assim, olha: mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa. Observem a nota aí, à frente de ler em voz baixa, né? Que diz a nota: ele medita na sua lei dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Observou aqui o prazer que o salmista ele expressa na lei de Jeová? É esse mesmo prazer que nós precisamos sentir quando falamos das leis de Jeová ou da palavra de Deus, a Bíblia, né? Quando nós gostamos de fazer algo, ou apreciamos algumas atividades específicas, né? Cada um gosta de alguma coisa, né? Mas quando nós vamos praticar essas atividades, nós ficamos empolgados com isso, né? Nós queremos estar ali e fazer aquilo. E da mesma maneira, nós precisamos ter prazer na lei de Deus. Isso significa desenvolver, então, um profundo apreço pela palavra de Deus e um desejo de aprender mais sobre Jeová, entender a palavra de Deus melhor. Observem, por favor, essa imagem. Nós podemos derivar bastante proveito dela, né? É lógico, irmãos, aqui nós vemos uma jovem e ela está ali com a Bíblia, né? A palavra de Deus à frente. Mas, em segundo plano, nós observamos que ela deve estar pensando nas lições que Jesus Cristo deixou, né? O que ela pode aplicar na sua vida. Nós vemos aí, talvez, algumas, por exemplo, lições de humildade que Jesus deixou, quando ele estava com a multidão, o que estava envolvido naquela situação. Mesmo ele cansado, ele deu atenção a essa multidão. Uma outra situação em que as criancinhas estavam ao redor de Jesus, mostrando que ela é uma pessoa acessível. A mulher ali, quando Jesus Cristo demonstrou mais o amor, né? Não foi uma pessoa justa demais, uma demonstração maravilhosa da fé que essa mulher tinha. Então, nós podemos, irmãos, derivar de uma só passagem da Bíblia várias situações. Então, a meditação, às vezes eu extraio alguma coisa, o outro irmão extrai uma outra, mas são pensamentos positivos. Nós podemos, por exemplo, de Jesus Cristo, né? Vamos nos ater a duas situações ali. Jesus Cristo, quando aquela multidão que estava ali, que ele chegou cansado, né? E ele quis falar à multidão. Na verdade, ele foi para descansar. Mas ele sentia pena da multidão. Então, o que ele fez naquele momento? Ele abriu mão do seu descanso, porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor, esfoladas, empurradas de um lado para o outro. Mas ele deu atenção à multidão naquele momento. O que isso nos ensina? Talvez nós podemos também, de certa forma, abrir mão daquilo que nós gostamos, do horário que talvez fosse melhor para mim e talvez não para um morador. Então, de repente, as pessoas que precisam nos ouvir, elas também precisam saber disso, né? Elas precisam ouvir e talvez se nós deixarmos de ir num horário que seja melhor para mim, seja melhor para ela, talvez ela venha a ter um conhecimento, a verdade, a respeito de Jeová, de Jesus. A mulher, por exemplo, também nós podemos extrair algumas lições. A fé que essa mulher teve que ter, porque ela corria risco, inclusive, de vida. Se ela tocasse em Jesus, ela seria liberta e ela poderia morrer nessa situação, mas ela tinha fé que ela seria curada.
Jesus Cristo ele usou de empatia, se colocou no lugar, não foi justo demais. O que nós podemos aprender com isso? Meditando nisso, nós podemos aprender também que, de repente, nós precisamos passar por alto certas situações, não sermos justos demais, deixarmos o amor falar mais alto. É isso que nós podemos aprender, entre outras coisas, É somente para exemplificar. Obrigado, irmão, pela imagem. Então, nós precisamos ler dia e noite em voz baixa, assim como o salmista diz, Significa nós lermos a Bíblia regularmente e meditarmos nela, no que lemos. Quando falamos da palavra de Deus, nós precisamos nos sentirmos da mesma maneira, que o salmista, que ele disse num belo cântico: quanto eu amo a tua lei, o dia inteiro ela é a minha preocupação, ou medito nela o dia inteiro. Se adquirimos conhecimento e entendimentos exatos de Jeová, Deus, desenvolvemos plena confiança nele, nas suas promessas, com certeza nós seremos saudáveis em sentido espiritual, e assim como disse o salmista no finalzinho aqui, nós seremos como esse homem feliz, Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Meditar também fortalece a nossa amizade com Jeová e nos faz valorizar ainda mais a palavra dele, as coisas que ele faz, nos ajuda a melhorar a nossa habilidade de ensinar outras pessoas. Assim como um soldado, ele precisa estar sempre manuseando a sua arma, treinando para que ele seja um hábil, Ele precisa dessa habilidade para poder se defender. Nós também, nós precisamos ganhar habilidade no uso da palavra de Deus para que nós possamos ajudar outras pessoas. Algumas dessas habilidades nós encontramos aqui mesmo, Conseguimos aqui nas reuniões, mas outras habilidades, somente um estudo pessoal é que vai nos ajudar a adquirir essas habilidades. Por exemplo, quando nós fortalecemos a nossa fé, nós conseguimos explicar melhor um texto bíblico, o que está envolvido, meditar, fazer pesquisa nas publicações, vai nos ajudar a estar melhor preparados para ajudar as pessoas no nosso território, e não simplesmente ler um versículo bíblico, mas nós entendermos o que significa para poder ajudar o estudante e, principalmente, como que ele vai aplicar na sua vida também aquilo que estiver aprendendo. Assim, nós seremos melhores instrutores da palavra de Deus. Mas nós podemos também raciocinar, Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. É difícil, realmente. Muitos de nós temos dificuldade mesmo em nos concentrar, em procurar de que maneiras que nós podemos meditar da melhor maneira possível, Então, nós vamos entrar agora no terceiro ponto. Como que meditar na palavra de Deus? Para começar a meditar, nós podemos nos fazer 3 perguntas. Se vocês quiserem anotar quais são, quando lemos uma passagem bíblica, a primeira pergunta que nós podemos nos fazer: o que essa passagem me ensina sobre Jeová? Eu vou repetir. O que essa passagem me ensina sobre Jeová? Segunda pergunta: como posso aplicar isso na minha vida? Como posso aplicar isso na minha vida? E a terceira pergunta: como posso usar isso para ajudar outros? Muito bem. Nós vamos considerar aqui 2 passagens e aplicar essas 3 perguntas. Vamos começar, então, aqui lendo Gênesis, capítulo 19, o versículos 17 ao 22. Gênesis 19, do 17 ao 22, diz assim: assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: fuja por sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: ali não, por favor, Jeová. Por favor, teu servo achou favor aos teus olhos, e tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno. Então sobreviverei. Ele disse então: está bem. Também mostrarei consideração a você, por não destruir a cidade que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar.
Vamos então fazer aí a primeira pergunta, pensando nessa passagem, né? O que essa passagem me ensina sobre Jeová? Jeová, ele é um Deus razoável ao lidar conosco, né? Uma das qualidades mais atraentes de Jeová é a razoabilidade. O que significa ser razoável? Bom, a palavra no idioma original, que na tradução do Novo Mundo é muitas vezes traduzida razoável, ela significa literalmente ser flexível e disposto a ceder. Uma bela qualidade de Jeová, não é verdade? Agora, vamos aplicar a segunda pergunta. Como posso aplicar isso na minha vida? Bem, quem é razoável, ele não insiste em sempre se apegar à letra da lei, ou sermos justos demais, e nem devidamente rígido, sermos pessoas inflexíveis ou severas, né? Em vez disso, se esforça em ser gentil com outros, levando em conta as circunstâncias dele, está disposto a ouvir as outras pessoas, e, quando é apropriado, ceder também aos desejos delas e ajustar as suas exigências. Será que eu poderia me tornar uma pessoa mais razoável? Porque, às vezes, nós podemos dizer que somos razoáveis, né? Mas, na prática, será que eu aplico mesmo a razoabilidade? É algo que nós podemos pensar. Terceira pergunta. Como posso usar isso para ajudar outros? Bem, como que Jeová ele mostrou razoabilidade nessa situação aqui com Ló, melhor? Ele bondosamente levou em conta os sentimentos dos seus servos, e muitas vezes Jeová faz isso, né? Ele leva em conta os nossos sentimentos e ele cede, muitas vezes, aos nossos pedidos. Nessa situação aqui, quando ele decidiu destruir as cidades aqui de Sodoma e Gomorra, ele claramente ordenou a Ló que ele fugisse para as montanhas. Mas Ló, ali, por alguma razão, ele apelou a Jeová para que ele mudasse, né? Que ele fosse para um outro lugar, permitisse ele ir para um outro lugar. Se pararmos para pensar um pouco nessa situação, Ló estava pedindo para que Jeová mudasse as suas orientações. E Jeová fez isso, né? Ele realmente atendeu o pedido de Ló. Então, seria fácil nós acharmos que, nessa situação, Ló era um homem, talvez, sem firmeza, desobediente ou rebelde, né? Afinal, Jeová, ele, com certeza, poderia preservar a vida de Ló, aonde quer que ele fosse. Ele poderia manter a vida dele ali. E os temores de Jó, com certeza, eram infundados. Quem estava falando para ele era Jeová, né? Mas, apesar disso, ele percebeu o que Ló sentia, né? E os sentimentos de Ló eram reais. Para ele era importante. E Jeová, então, cedeu ali à vontade dele naquela situação. O que nós podemos pensar ou aprender sobre isso, né? Jeová, obviamente, não é severo demais, nem rígido. Ele é flexível e razoável. E é isso que nós também queremos fazer quando lidamos com todas as pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos parentes, irmãos, amigos, né? Sermos pessoas razoáveis também. Vamos aplicar essas sugestões numa outra passagem? Salmo 78, verso 40 ou 41. Salmo 78, verso 40 e 41. Diz assim: Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo, e fizeram-nos sentir magoado no deserto. Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Vamos à primeira pergunta, então? O que essa passagem me ensina sobre Jeová? Primeiro, Jeová, ele é um Deus que tem sentimentos. Ou seja, será que as nossas ações, elas podem alegrar ou magoar a Jeová? Com certeza sim. Alguns filósofos na antiguidade eles diziam que não. Eles argumentavam que ninguém podia influenciar a Deus. E sendo assim, Deus não tinha sentimentos, né? Mas a Bíblia ela diz algo diferente, né? Que Jeová ele realmente tem internos sentimentos e que se importa com tudo o que nós fazemos. Segunda pergunta: como posso aplicar isso na minha vida? Esse salmo, ele fala sobre a relação de Deus com Israel antigo. Depois dele libertar a nação de Israel da escravidão no Egito,
Jeová lhe ofereceu uma oportunidade maravilhosa deles entrarem numa relação especial com Jeová. Ele prometeu que se eles fossem obedientes às suas leis, se tornariam uma propriedade dele, né? Seriam usados de uma forma extraordinária no cumprimento do seu propósito. O povo aceitou. Mas será que eles cumpriram a sua parte no acordo? Não é isso que nós vemos aqui nesse texto que acabamos de ler, não é? O salmista diz aqui, ó, quantas vezes se rebelaram no ermo e faziam Jeová ele se sentir magoado, né? Vez após vez, ele colocavam Jeová à prova. É interessante observar que o escritor aqui, irmãos, ele mostra que isso foi um ciclo de rebelião, né? Começou lá, logo que eles foram libertos, e depois se estendeu, né? Começaram a resmungar, a saber se Deus era capaz de cuidar deles e se Jeová realmente queria cuidar deles lá no ermo. Uma obra de referência aí para os tradutores da Bíblia, ela diz que as palavras rebelaram-se contra ele podem ser traduzidas como endureceram o seu coração contra Deus e disseram não a Deus. Mas mesmo assim, Jeová, por misericórdia, perdoava eles, né? Toda vez que eles se arrependiam, Jeová demonstrava misericórdia. Jeová ele se sentia, vezes após vezes, magoado. Qual é a lição para nós? Em vez de escolhermos um proceder pecaminoso e magoar o coração de Jeová, nós podemos escolher seguir um proceder correto e alegrar o coração dele. E é exatamente isso que ele pede, né, aos seus adoradores em Provérbios 27:11. Você sabe, meu filho, e alegra meu coração. E é isso que nós queremos fazer, né? A melhor coisa que podemos fazer por Jeová é vivermos de uma forma que alegre o seu coração em todas as nossas ações. Terceira pergunta, como posso usar isso para ajudar outros? O que aprendemos desses salmos, irmãos, é muito consolador, né? Nós sabemos que Jeová ele tem um forte apego a seus adoradores e que não desiste facilmente deles. Ele está sempre pronto a perdoar. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que Jeová ele tem ternos sentimentos e que a nossa conduta afeta ele, sim. Então, nós também queremos, irmãos, agir de uma maneira que nós possamos ser também pessoas perdoadoras, pessoas que levem em conta, talvez, as pessoas do nosso território, os nossos queridos irmãos, quando eles, de alguma maneira, faz alguma coisa que nos deixa tristes, né? Nós não queremos desistir dos nossos irmãos e muito menos das pessoas que estão no nosso território. Apesar de alguns ensinos religiosos dizer que Jeová é um Deus frio, um Deus distante, nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina. Nós queremos que as pessoas lá no nosso território também saibam disso. Então, nós podemos ajudá-la a vir a conhecer a Jeová, que é um Deus de ternos sentimentos. Agora, nós podemos considerarmos vários exemplos da Bíblia, não somente esses, né? A palavra de Deus ela está cheia de assuntos que nós podemos usar para meditar na nossa adoração, no nosso estudo pessoal. As publicações das Testemunhas de Jeová, elas podem ajudar você, que nos visita também, a meditar mais profundamente na Bíblia e a ter um estudo bíblico também regular e, com certeza, vai ser enriquecedor para a sua vida. O quarto ponto, como podemos meditar na criação? Mais uma vez, vamos à sugestão. Quando pensamos nas coisas que Jeová criou, podemos nos fazer duas perguntas. A primeira delas, o que elas me ensinam sobre as qualidades de Jeová? A segunda pergunta, o que elas me ensinam sobre como Jeová cuida de nós? Então, vamos mais uma vez a uma passagem e aplicar essas duas perguntas. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26. Diz assim, observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Então, vamos aplicar a primeira pergunta. O que elas me ensinam sobre as qualidades de Jeová? Bem, a criação nos ensina que Jeová é um Deus provisor
e que vai cuidar de todas as nossas necessidades. Agora, o que elas me ensinam sobre como Jeová cuida de nós? De que maneiras que Ele cuida de nós? Nós devemos observar, então, as aves do céu e percebemos que, por menores que elas sejam, elas comem muitas frutas, sementes, insetos, minhocas e assim por diante. Aliás, se um pássaro fosse do tamanho de um humano, ele comeria mais do que uma pessoa. Mais do que uma pessoa come, né? Mesmo assim, os pássaros não precisam plantar nem colher para se alimentar. Jeová dá a eles tudo o que eles precisam. E é claro que ele não coloca a comida no bico do passarinho, não é? Eles têm que ir procurar o alimento, mas o alimento não falta. Desde que eles procurem, eles vão ter o alimento. Jesus Cristo, ele não tinha a menor dúvida de que Jeová ele alimentaria os pássaros. E, naturalmente, também cuidaria das necessidades básicas dos humanos, né? Só que Jeová não vai colocar a comida na nossa boca. Nós precisamos também sermos trabalhadores, talvez plantando nosso alimento, trabalhando para ter dinheiro e comprar nosso alimento, né? Jeová ele vai nos abençoar, irmãos, se fizermos a nossa parte. Nós fizemos a parte, e Jeová com certeza vai fazer a parte dele, né? Então, se nós passarmos talvez por necessidades, Jeová pode ajudar com que motivar outras pessoas a dividir o que tem, para que nós não venhamos a passar fome, nós tenhamos o básico necessário. Com certeza Jeová cuida de nós nesse sentido. Uma casa, talvez, se nós pensarmos, não ter onde morar, né? Jesus Cristo ali, ele não falou que Jeová daria aos passarinhos lá uma casa para eles também, né? No entanto, Jeová criou as aves com a capacidade de construir os seus próprios ninhos. E tem os materiais necessários, né? Então, pensando nisso também, Jeová ele pode, da mesma forma, nos ajudar a ter um lugar digno para morarmos com a nossa família. Ele vai cuidar das nossas necessidades básicas. É claro, irmão, que nós estamos considerando apenas algumas passagens, né, alguns pontos de vista que nos ajudam a ver como a criação, da forma que Jeová cuida de nós através da criação, né? Existem muitas criações. Se nós pararmos para pensar, talvez, nos céus, no universo, nas estrelas, animais, quantas criações e de quantas maneiras elas nos ensinam. E nós podemos ver de como Jeová cuida de nós através da sua bela criação. Mas o ponto é, nós precisamos tirar tempo para observar e também ver os pontos positivos que nós podemos aplicar na nossa vida. Por isso, nós podemos entrar agora no quinto e último ponto. Olha, tire tempo para meditar. Embora a nossa vida ela seja realmente ocupada, né, nós nos beneficiamos muito quando nós tiramos esse tempo para meditar na Bíblia e nas criações de Jeová. Ganhar o sustento nos nossos dias realmente não é fácil, existe muito esforço da nossa parte, né? Muitos dos nossos irmãos trabalham quase o dia inteiro para conseguir o necessário para a família, leva-se tempo para ir e voltar do trabalho, talvez um esforço físico, né? Exigem alguns trabalhos que os irmãos pegam pesado, né? E quando chegam, talvez, do trabalho em casa, cansados, né? Esgotados, a única coisa que eles não querem é estudar, não é verdade? O cansaço, às vezes, deixa a gente esgotado mesmo, a ponto de a gente querer só descanso, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, nós devemos reservar um tempo para estudar de verdade a Bíblia, as publicações. Sem estudo, nós não vamos conseguir nos aproximar de Jeová e a nossa amizade com Ele pode ficar muito distante. Simplesmente aquele amigo de longe, né? Não é isso que nós queremos, né? Certamente alguns gostam de levantar um pouco mais cedo para tirar um tempo para meditar, para ler o examine. Outros talvez façam isso mais tarde. Mas o importante, irmãos, é que cada um de nós possamos tirar esse tempo para realmente fazer isso, conseguir fazer um estudo pessoal e meditar na palavra de Deus em tudo que Ele pode nos ajudar. Jeová, com certeza, dá muito valor àqueles que tiram tempo para meditar. Será que Jeová nota realmente os esforços que os seus adoradores fazem para meditar na sua palavra? Vamos deixar a Bíblia responder? Por favor,
Olhe, observem aí Malaquias capítulo 3, versículo 16. Malaquias 3,16 diz assim, ó: Então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. E Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Quando Malaquias escreveu essas palavras aqui, era por volta do 5º século, antes da Era Comum, né? A situação moral e religiosa daquela época era chocante, né? Os sacerdotes negligenciavam os seus deveres. As pessoas, em geral, praticavam coisas que desonravam a Deus, como feitiçarias, fraudes, adultério. Era uma situação moral realmente degradante. Mas, apesar dessa situação, havia um grupo de israelitas, como descrito aqui, que continuavam leais a Jeová. E o que eles faziam? Como o texto diz aqui, né? Os que temiam a Jeová falavam um com o outro. O temor de Deus, irmãos, ele é uma qualidade positiva, né? Malaquias aqui, ele fala desses israelitas que eles tinham um profundo respeito por Deus e, ao mesmo tempo, um temor saudável, né? De desagradar a Jeová. Essas pessoas tementes a Deus falavam assim umas às outras e, pelos vistos, eles se reuniam também para poder falar, encontrar umas com as outras e assim não ficar desanimadas, encorajar-se mutuamente, apesar daquela degradação moral que existia naquela situação. O texto também nos diz aqui que eles pensavam no seu nome, ou estimavam o nome de Jeová. Os que eram tementes a Deus, eles honravam Jeová até nos seus pensamentos. Dentro do seu coração, essas pessoas elas pensavam com apreço ou meditavam em Jeová e no seu grande nome, né? E Jeová prestava atenção. Era como se Jeová estivesse lá do seu trono, inclinando os seus ouvidos para prestar atenção àquilo que as pessoas estavam falando, ao louvor que eles estavam dando ao nome dele. E ele prestava atenção na meditação de cada um dos seus servos. E Jeová fazia mais ainda, né? Ele começou, como diz o texto aqui no final, a escrever um livro de recordação. Esse livro, irmãos, é um registro de todos que servem a Jeová com integridade, não é? Observe que ele é chamado aqui de livro de recordação. Isso mostra que Jeová nunca vai se esquecer de seus adoradores fiéis e de tudo o que eles têm feito para louvar o seu belo nome. Cada boa ação, cada pensamento está registrado ali. Mas Deus se lembra deles também com um objetivo, né, principal, que é de dar vida eterna para aqueles que têm o seu nome permanentemente registrado nesse livro de recordação. Como é consolador sabermos, irmãos, que Jeová ele valoriza tudo o que nós fazemos para adorá-lo de modo aceitável. As palavras de Malaquias aqui nos dão muito o que pensar, né? E faremos bem em nos perguntar: será que meu nome está no livro de recordação de Deus? Estará sim. Se você, meu irmão, irmã, o estudante, aqueles que nos visitam, fizer o seu melhor para agir, falar e meditar todo dia de um modo que agrade a Jeová. Como vimos, temos boas coisas para meditar, não é? Através da Bíblia e na criação, e somos muito gratos a Jeová por nos fornecer tais instruções. Agradecemos também ao irmão Israel pela apresentação dessa matéria a nós. O treinamento de Jeová não para aqui. Ele vai continuar com o estudo semanal da revista Sentinela. E para considerar o artigo conosco, gostaríamos de convidar aqui o irmão Brás Lopes de Paula. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista Sentinela, onde nós estudaremos a Bíblia através da revista Sentinela. Todos são bem-vindos. Esperamos que possamos tirar pleno proveito desse estudo, né?
E para nós iniciarmos esse estudo, preparar o nosso coração, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para todos juntos entoarmos o cântico de número 18. Obrigado pelo resgate, baseado em Lucas 22, 20. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo número 4. O que o resgate nos ensina? O texto temático é 1 João capítulo 4, versículo 9. Por meio disto se revelou o amor de Deus. Qual é o objetivo desse estudo para nós hoje? É relembrar o que o sacrifício de Jesus nos ensina sobre as belas qualidades de Jeová e Jesus. Então, esse estudo de hoje e o da próxima semana vai como que preparar o nosso coração, né? Vai preparar o nosso coração para a ocasião mais importante do ano, né? A celebração da morte de Jesus. Então, esses dois estudos vão nos ajudar a entender o amor de Jeová, o amor de Jesus e como que nós podemos demonstrar toda a nossa gratidão por tudo que Cristo fez e Jeová fez por cada um de nós. Temos certeza que os irmãos se prepararam bem para essa consideração e contamos com seus comentários, com sua participação, com a pesquisa que vocês fizeram, os textos que os irmãos gostaram. Fiquem à vontade para explanarem seus comentários, certamente será muito encorajador. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Luiz Eduardo. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1. Você com certeza concorda que o resgate é um presente muito valioso. Por meio dele, podemos ter uma amizade bem achegada com Jeová. O resgate também abriu as portas para termos a chance de vida eterna. Temos muitos motivos para ser gratos pelo amor que Jeová demonstrou por nós ao entregar seu Filho amado. E para nos ajudar a continuar gratos e nunca esquecer do resgate, Jesus pediu que nos lembrássemos todos os anos do sacrifício que ele fez. Por que é importante estar presente na celebração da morte de Cristo todos os anos? Irmã Lerce? Porque nós recebemos de Jeová um presente muito valioso, que é o resgate. E graças a ele, podemos ter uma amizade bem achegada com Jeová e podemos também ter a chance de viver eternamente. Então, foi Jeová Deus que fez essa provisão para que pudéssemos reconciliar com ele por meio da morte do seu filho. Isto mesmo. Obrigada, irmã, pelo seu comentário. Ainda, irmã Giovana? Também em Lucas 22, 19 e 20, Jesus ali pediu que nós lembrássemos desse sacrifício que ele fez por nós. Por isso é ainda mais importante nós, ano a ano, realizarmos essa celebração, porque Jesus nos pediu para fazer isso. Isso mesmo, obrigado. Vamos à leitura do parágrafo 2. Este ano, a celebração vai ser realizada no sábado, 12 de abril de 2025. Com certeza todos nós estamos fazendo planos para estar presentes. Vamos tirar ainda mais proveito dessa época do ano se meditarmos no que Jeová e seu Filho têm feito por nós. Neste estudo, vamos considerar o que o resgate nos ensina sobre Jeová e seu Filho. No próximo, vamos ver as bênçãos que podemos ter por meio do resgate e como podemos mostrar gratidão por ele. Antes da pergunta do parágrafo 2, quem gostaria de explicar para nós o que significa meditar, de acordo com a nota Entenda Melhor? Irmã Luciana?
significa concentrar a mente em um assunto e buscar mais detalhe para entendê-lo melhor. Isso mesmo. Irmão Nilson? Como pudemos presenciar no discurso público, né? Mostrou claramente a importância de pensar, criar perguntas para si mesmo, para analisar e responder se está realmente meditando e tirando proveito delas. Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson. A pergunta do parágrafo 2, o que vamos considerar neste estudo? Irmã Rose? Vamos considerar o que o resgate nos ensina sobre Jeová e seu Filho Jesus. Isso mesmo. Essa será a nossa consideração de hoje e da semana que vem, né? E então, ao considerarmos esse estudo, lembre-se bem desse ponto, meditar. Durante o decorrer do estudo, nós vamos ver muitos pontos que vão mostrar a importância de nós meditarmos, de nós nos concentrarmos, de nós buscarmos entender mais, saber mais detalhes a respeito de vários pontos no decorrer desse estudo. Então, prestem bem atenção a esses pontos. Nós vamos ao primeiro subtítulo, então. O que o resgate nos ensina sobre Jeová? Parágrafo 3. O resgate nos ensina muito sobre a justiça de Jeová. Como assim? Pense no seguinte: por causa da desobediência de Adão, nós herdamos o pecado que por fim leva à morte. Para nos livrar disso, Jeová enviou seu Filho para morrer por nós. Mas como o sacrifício de um único humano perfeito livraria milhões de pessoas? O apóstolo Paulo explicou: pois assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos serão feitos justos. Em outras palavras, por causa da desobediência de um único homem, nós nos tornamos escravos do pecado e da morte. Da mesma forma, por causa da obediência de um único homem, nós podemos ser salvos. Como o sacrifício de um único homem pode livrar milhões de pessoas? Irmão Siqueira? Então, isso faz parte da justiça do próprio Jeová. Da mesma maneira como por um só único homem, Adão, todos nós herdamos o pecado, Jeová providenciou que também por um único homem, Jesus, os pecados ficássemos livres do pecado e da morte. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Fátima? A justiça de Jeová exigia uma compensação, uma vida perfeita por outra vida perfeita. Adão era perfeito quando ele pecou. Aí ele perdeu a perfeição. Só uma outra vida perfeita poderia recuperar aquela vida perfeita que foi perdida. Isso mesmo. O que você, irmão ou irmã, aprendeu ao meditar nessa imagem? Irmão Benfica? Ao meditar nessa imagem, nós vemos que quando Adão pecou, ele que infectou a terra com o pecado e suas consequências. E quando Jesus deu a sua vida, foi como que ele fez um antídoto que nos livrou da cura e o pecado. E esse antídoto está disponível para todo aquele que exerce fé e faz a vontade de Deus. Isso faz parte da justiça de Jeová. Isso, obrigado. Irmãos, observaram mais algum ponto nessa imagem? Irmã Débora? Então, Adão pecou. Sendo perfeito, ele pecou contra Jeová. Então, agora, para tirar o pecado, teria de ser outro perfeito, como no caso veio Jesus, perfeito, para poder apagar o pecado daqueles que Adão
botou todos em pecado. Isso, obrigado, irmã Débora. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Natália? Aí na imagem à esquerda, mostrando Adão, faz uma comparação, né? Ali no fundo tem um funeral acontecendo, estão levando um caixão, então mostra que Adão pecou e nos trouxe a morte. Aí, em contraste, do outro lado, Jesus, e sugere que são várias pessoas do passado, de várias épocas, ressuscitadas. Então, Jesus propiciou a nossa salvação e a ressurreição. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 4. Será que Jesus realmente precisava morrer para nos salvar? Por que Jeová simplesmente não deixou os descendentes obedientes de Adão viverem para sempre? Talvez pensemos que essa seria uma boa forma de resolver o problema. Mas isso não levaria em consideração a justiça perfeita de Jeová. Jeová é justo. Ele nunca fecharia os olhos para o pecado descarado de Adão. Por que Jeová simplesmente não deixou os descendentes obedientes de Adão viverem para sempre? A irmã aqui que nos visita, pode dizer seu nome. Socorro. Então, isso significaria Jeová fechar os olhos para o pecado de Adão. E também não levaria em consideração a justiça perfeita de Jeová. Então, por isso, não seria possível, né, de Jeová deixar que os descendentes de Adão vivessem para sempre. Isso mesmo. Obrigado, irmã Socorro. A justiça de Jeová não permitia isso, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 5. E se Jeová não tivesse providenciado o resgate? E se ele tivesse deixado a justiça de lado e permitido que os filhos imperfeitos de Adão vivessem para sempre? Se isso acontecesse, com o tempo as pessoas poderiam começar a duvidar da justiça de Jeová em outros assuntos. Por exemplo, alguns talvez pensassem: será que Jeová vai cumprir mesmo todas as suas promessas? Felizmente, nós não precisamos nos preocupar com isso. O fato de Jeová ter agido com justiça, até mesmo entregando o seu filho mais amado para morrer por nós, é uma prova de que ele sempre vai fazer o que é certo. Porque podemos ter certeza que Jeová sempre vai fazer o que é certo. Julinha? O fato de Jeová ter agido com justiça, até mesmo entregando seu filho mais amado para morrer por nós, é uma prova de que ele sempre vai fazer o que é certo. Isso, obrigado, Julinha. Isso nos ensina muito sobre Jeová, né? Irmão Tiago? Nós sabemos que quando Adão ele pecou, ele fez essa escolha, muita coisa estava envolvida, muitas perguntas ali talvez tinham surgido, principalmente com os anjos, o que queria acontecer e tudo mais. Jeová com certeza ele agiu da melhor maneira possível, o seu senso de justiça, o seu senso de amor, tanto para com a humanidade, como para também o que os seres poderiam pensar de Jeová. É lógico que Jeová não ia deixar simplesmente o assunto passar. A humanidade pecou, agora vai morrer e é assim que vai acontecer. Não. De maneira amorosa, Jeová já providenciou um resgate para que tudo pudesse se resolver no futuro. Então, a maneira que Jeová fez as coisas acontecerem foi da melhor maneira possível. Isso mesmo, e como isso fortalece a nossa fé, né? Certeza de que as promessas de Jeová vão se cumprir. Vamos ao parágrafo 6. Além de nos ajudar a entender que Jeová é justo, o resgate nos ajuda a entender o quanto Jeová nos ama. O resgate nos ensina que Jeová quer que vivamos para sempre. E mais do que isso, que façamos parte da sua família. Pense nisto. Quando Adão pecou, ele não pôde mais fazer parte da família de Jeová. Por isso, quando nascemos, não fazemos parte da família de Deus. Mas graças ao resgate, todos os humanos que têm fé em Deus e são obedientes podem um dia fazer parte dessa família. Mesmo agora, Jeová pode perdoar nossos pecados
e podemos ter uma amizade próxima com Ele e com nossos irmãos. Não temos nenhuma dúvida de que Jeová nos ama de verdade. Antes da pergunta do parágrafo 6, vamos abrir nossas Bíblias aqui, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Vamos pedir para a irmã Milena ler para nós? Por meio disto, se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Obrigado, irmã Milene. De que modo o resgate mostra que Jeová nos ama? Irmão Caio? Jeová deseja que vivamos para sempre e façamos parte da sua família. Por meio do resgate, Jeová pode perdoar nossos pecados, permitindo que tenhamos uma amizade próxima a Ele e com nossos irmãos. Obrigado, Caio, isso mesmo. Ainda, irmão Tiago? O próprio versículo fala, né, que Jeová nos amou primeiro. E a prova disso está em João 3,16, porque ele nos enviou o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva de acordo com a família de Jeová. Então, isso para mim é mais do que um simples sinal. Jeová nos amou primeiro, então fica subentendido. Exato. Obrigado, irmão Tiago. Irmã Késia? E conforme mostra Romanos 5,11, nós também podemos ser reconciliados com Jeová através do resgate, né? Então é necessário nós aceitarmos a sua provisão de reconciliação por meio de Jesus Cristo. Só assim é possível chegar a ter uma posição comparável à de Adão antes de ele pecar. Então o amor de Jeová é revelado em ele tornar possível tal reconciliação. Isso. Como nós ansiamos por isso, né? Ter uma amizade achegada com Jeová, ser chamados de filhos de Jeová, né? Como nós desejamos, e isso vai acontecer, graças ao resgate, né? Vamos ao parágrafo 7. Podemos entender um pouco melhor o quanto Jeová nos ama se pararmos para pensar no quanto ele sofreu para pagar o resgate. Satanás disse que nenhum servo de Jeová permaneceria leal se passasse por situações difíceis. Para mostrar que isso é uma mentira, Jeová deixou que seu filho sofresse antes de morrer. Jeová viu as pessoas zombando de seu filho e espancando. Ele viu quando Jesus foi pregado na estaca e acompanhou cada momento do sofrimento de Jesus até a morte dele. Jeová tinha o poder para parar tudo aquilo a qualquer momento. Por exemplo, quando as pessoas disseram que Deus o salve agora se ele se agrada dele. Jeová poderia ter feito algo naquele mesmo momento. Mas, se Jeová tivesse feito isso, o resgate não teria sido pago e nós continuaríamos sem esperança. Assim, Jeová deixou que seu filho sofresse até dar o último suspiro. Por que o sofrimento de Jesus nos ajuda a entender o quanto Jeová nos ama? Irmã Luciene? Porque Jeová, ele viu as pessoas zombando de Jesus, espancando ele. Ele viu ali quando Jesus foi pregado naquela estaca, ele acompanhou cada momento do sofrimento do filho dele até a morte. Viu as pessoas falando, que o Deus o salve ele agora, né? Então Jeová ele tem poder, tinha poder para fazer aquilo, mas ele não podia fazer, né? Jeová poderia ter feito algo para salvar Jesus. E se Jeová tivesse feito isso, o resgate não teria sido pago e a gente ia continuar sem esperança. Então, por isso, Jeová deixou Jesus dar o último suspiro. Isso mesmo. Irmão Lucas?
Além disso, também Satanás tinha lançado um desafio, que ninguém permaneceria fiel se passasse por situações difíceis. E Jesus mostrou que isso é uma mentira, provando também que Adão poderia ter feito, que Adão também era perfeito, assim como Jesus. Dessa maneira, Jesus provou que é possível permanecer fiel, é possível continuar fazendo a vontade de Deus, e conforme ele fez, e fez bem feito, porque em nenhum momento, mesmo passando por provações das mais terríveis, ele continuou fiel. E Jeová, com certeza, ficou muito feliz de ver que seu filho foi fiel até a morte, permaneceu fiel e deixou também, por extensão, um exemplo para nós, que nós também podemos permanecer fiel, não importa o grau de provação que viemos a sofrer. Isso. E também todo esse acontecimento nos ajuda a entender, né, o tamanho do amor de Jeová. Porque quando nós amamos alguém, quando nós gostamos muito de uma pessoa, quando nós amamos muito um membro da nossa família, o que nós fazemos quando ele está passando por dificuldade? Geralmente nós defendemos, né? Independente da situação, nós defendemos. Nós tentamos de tudo para ajudar aquela pessoa, porque nós amamos muito ela. O que isso nos ensina sobre Jeová e Jesus? O quanto Jeová sofreu? Consegue pensar? Irmã Ana Cristina? Nós que somos pais, se a gente se colocar no lugar, né, até audácia falar isso, mas imaginar que um filho nosso está sendo espancado, sendo zombado, então imagine a dor que a gente ia sentir. Então, pensando assim, Jeová com certeza nos amou muito, nos ama muito por permitir isso, né? Porque ele tinha o poder para acabar no mesmo instante, mas ele não fez por nos amar tanto assim. Tudo por causa do amor dele por nós, né? Obrigado, irmã. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 8. Não devemos achar que Jeová não tem sentimentos só porque ele é o Todo-Poderoso. Ele nos criou com a capacidade de sentir emoções. E já que a Bíblia diz que fomos criados à imagem dele, isso quer dizer que ele também tem sentimentos. A Bíblia fala de ocasiões em que Jeová se sentiu magoado e triste. O que Jeová sentiu quando viu seu filho sofrendo? Pense no que aconteceu com Abraão e Isaque. Jeová pediu para Abraão oferecer seu único filho como sacrifício. Imagine toda a angústia que Abraão deve ter sentido ao se preparar para matar o seu próprio filho com um golpe rápido. Jeová deve ter sentido muito mais dor ao ver seu filho ser torturado e sofrer uma morte lenta e dolorosa. Como sabemos que foi difícil para Jeová ver seu filho sofrer? E aí nós temos uma imagem aqui também que pode ajudar você em seu comentário, né? Irmã Daniela? Porque Jeová também tem sentimentos, né? Se ele nos criou com a capacidade de sentir emoções e nós fomos criados à sua imagem, então isso quer dizer que Jeová também tem sentimentos. Sem dúvida, ele sentiu muita dor ao ver o seu filho sofrer, e ainda mais porque, como aprendemos, ele tinha poder para impedir, né? Então, sem dúvida, ele ficou muito angustiado. Irmão Mateus. Um relato vívido, que é o vídeo Imite a Sua Fé, Abraão, nos ajuda a entender mais um pouco do que Jeová sentiu. Jeová havia mandado que Abraão sacrificasse seu único filho. Então ele o levou, o preparou e estava pronto para, com um golpe rápido, acabar com a sua vida até que Jeová o impediu. Então nós podemos imaginar como um pai se sentiria ao fazer aquilo, mesmo sendo uma morte rápida. Porém, no caso de Jesus, foi algo diferente. Jesus Cristo foi torturado, foi humilhado e teve uma morte lenta. É muito doloroso, foi muito doloroso para Jeová ver tudo aquilo. Foi realmente angustioso. É isso que podemos ver na imagem, né? A morte numa estaca, uma morte muito violenta e que causa muita dor. Então, Jeová deve ter sofrido bastante ao ver isso.
Exatamente. Irmã Suzana? E apesar de Jeová ele ser o Todo-Poderoso, sabemos que Jeová ele tem sentimentos, como dito, né? A Bíblia diz no Salmo 78 que Jeová ele se sentiu magoado e triste quando se rebelaram contra ele e o puseram à prova. Jeová ele sentiu muita dor ao ver tudo que seu filho passou. O parágrafo nos faz pensar no exemplo de Abraão, que foi oferecer seu filho como sacrifício. Abraão, ele confiava nas promessas de Jeová e seu filho Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Mesmo assim, Abraão ficou muito aflito. Mas Jeová, sim, Jeová sabia que a morte de Jesus seria iminente e, além disso, Jesus ele sabia por tudo que Jesus iria passar. Ele sofreu muito antes de sua morte e não há nada mais doloroso para um pai que presenciar o sofrimento e a morte de um filho amado. Isso mesmo. Obrigado, irmã Suzana. Irmã Kaline? E se pararmos para notar, essa imagem ela está no ângulo de cima, como se Jeová estivesse olhando para Jesus. Então, que pai, né, amoroso, não teria o seu coração partido ali naquele momento. Mas Jeová, por nos amar primeiro, também ele deu esse presente. Isso mesmo. Obrigado, irmã Kaline. Irmã Tamires? E também ainda sobre a imagem, né? O fato de ter ficado escuro, o fato de vários corpos terem levantado dos túmulos, né? Foi uma forma de Jeová expressar a dor que ele estava sentindo naquele momento. Então, isso mostra o quanto foi difícil para ele, durante 3 dias, não ter a presença do filho dele ao lado. Aí nós voltamos lá no segundo parágrafo, na importância de meditarmos, né? E nós vamos ver mais no estudo sobre isso, né? A importância de meditarmos. Vamos ao parágrafo 9. O resgate nos ensina que ninguém nos ama mais do que Jeová. Nem mesmo nosso melhor amigo ou alguém da nossa família que amamos muito. O amor de Jeová por nós é maior que o amor que temos por nós mesmos. Pense no seguinte: você quer viver para sempre? Jeová quer isso ainda mais. Você quer que seus pecados sejam perdoados? Jeová quer mais ainda. A única coisa que ele pede é que mostremos gratidão pelo resgate, tenhamos fé e que sejamos obedientes. O resgate realmente é um presente maravilhoso que mostra o quanto Jeová nos ama. E no novo mundo aprenderemos ainda mais sobre o amor de Jeová por nós. Antes da pergunta do parágrafo 9, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 32, 38 e 39. Vamos pedir para a irmã Edna ler para nós? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, irmã Edna. Faltou o versículo 32, né? Visto que ele nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que junto com ele não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Obrigado, irmã Edna, pela leitura. O que aprendemos em Romanos 8, 32, 38 e 39 sobre o amor de Jeová? Uma Aparecida? O resgate nos ensina que ninguém nos ama mais que Jeová.
Ele quer que vivamos para sempre e que nossos pecados sejam perdoados ainda mais do que nós queremos isso. O resgate é um presente maravilhoso que prova o amor imenso de Jeová por nós. Obrigado, irmã Aparecida. A irmãzinha aqui que nos visita. Então, o texto de Romanos, ali nos versículos 38 e 39, ele mostra que calamidades, criaturas espirituais perversas e governos humanos não fizeram o amor de Paulo por Jeová se esfriar. E também essas coisas não fazem com que Jeová nos deixe de amar. Então, assim como Paulo e Jeová, nós não devemos deixar que as pressões do mundo façam com que o nosso amor por ele acabe. Isso, obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão Gabriel? Também o parágrafo, né, relacionando ao texto, mostra o tamanho do amor que Jeová tem por nós. É algo que nenhuma coisa ou pessoa pode chegar perto. Aqui fala que nem alguém que nos ame muito se compara ao amor que Jeová tem, e nem mesmo o amor que nós temos por nós mesmos chega a ser maior do que isso. Na verdade, Jeová já demonstrou seu amor e já nos deu esperança. Somos nós que escolhemos retribuir esse amor ou não, mas Jeová já demonstrou isso e Ele nunca vai nos abandonar. Então, isso mostra realmente que Jeová nos ama e quer nos dar essa esperança, se nós aceitarmos. Isso mesmo. Então, esses parágrafos aqui mostraram sobre o amor de Jeová, né? Como que o resgate nos ensina sobre o amor de Jeová. Ao meditar nesses pontos, o que nós aprendemos, ou que lição nós tiramos? Quando você medita em tudo que Jeová fez por nós, conforme nós consideramos até aqui, o que nós sentimos sobre Jeová e o que aprendemos dele? Irmão Caio? Bom, o parágrafo ele destaca que ninguém nos ama mais do que Jeová, né? E ao meditar nisso eu pensei em uma mãe. Nossa maior comparação de amor é uma mãe e um filho, né? E agora imaginar que Jeová ama mais do que uma mãe pode amar o seu filho, isso para mim é impressionante. Esse é o tamanho de amor de Jeová por nós, né? Irmã Vanessa? E nós só podemos mostrar gratidão por esse presente maravilhoso, né? E uma maneira de fazermos isso é sendo obedientes, né? Tendo fé. E agora esse ano novamente, né? Relembrando esse momento tão importante de mostrar gratidão e ajudar outras pessoas, né? Que também possam demonstrar essa mesma gratidão. Isso mesmo. Agora nós vamos passar para Jesus. Nós vamos ver o que o resgate nos ensina sobre Jesus e que lições nós podemos tirar. Vamos ao parágrafo 10. Jesus se preocupa muito com o que as pessoas pensam do Pai dele. Pouco antes de morrer, Jesus foi acusado de ter desrespeitado a Deus e de ser um criminoso. Ele ficou muito angustiado de pensar que essas acusações poderiam levar as pessoas a pensar mal do seu Pai. Foi por isso que ele orou: Meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Jesus continuou fiel até a sua morte, e assim conseguiu provar que Satanás é um mentiroso. A parte A, por que Jesus estava tão preocupado pouco antes de morrer? A irmã Mariana? Pouco antes de Jesus morrer, ele foi acusado de ter desrespeitado a Deus e de ser um criminoso. Então, Jesus ele ficou muito angustiado ao pensar que essas acusações poderiam levar as pessoas a pensar mal de seu pai. Isso mesmo. Obrigado. A parte B, como Jesus provou que Satanás é mentiroso?
E nós temos também o quadro, que se o irmão quiser pode usar também. Irmã Thaís? Jesus, ele passou por muitas provações e mesmo assim ele continuou leal e fiel a Jeová. Então ele mostrou a Satanás que ele estava mentindo quando ele disse que os humanos não permaneceriam leais sob provação. E Jesus também deixou claro que Jeová, ele criou Adão da mesma maneira, da maneira perfeita. E se Adão quisesse, ele poderia, assim como Jesus, ter continuado leal a Jeová. Então isso mostra que quando Adão pecou, a culpa foi toda dele. Isso. Obrigado. E tudo que Jesus fez é uma prova do quê? Irmã Ana Rosa? É uma prova do amor dele por seu pai, né? Quanto amor ele demonstrou também, né? Vamos ao parágrafo 11. O resgate também nos ensina que Jesus se preocupa muito com as pessoas, principalmente com seus discípulos. Por exemplo, Jesus sabia que passaria por muitas coisas difíceis quando estivesse aqui na Terra, incluindo uma morte dolorosa. Mas ele não via as coisas que precisava fazer aqui na Terra apenas como uma série de tarefas que Jeová tinha dado a ele. Pelo contrário, Jesus se dedicou de todo o coração a pregar às pessoas, ensiná-las e ajudá-las. Até no último dia de sua vida, ele separou um momento para lavar os pés dos apóstolos e dar a eles as instruções e o encorajamento que precisavam. E até quando estava pendurado na estaca, Jesus tirou tempo para dar uma esperança ao criminoso que estava ao seu lado e para pedir a João que cuidasse de sua mãe. Fica claro que Jesus mostrou o seu profundo amor pelas pessoas, não só por entregar a sua vida, mas também por cada coisa que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João 13, 1. Vamos pedir para a Isadora ler para nós. Jesus sabia, antes da sua festividade da Páscoa, que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, e ele os amou até o fim. Isadora, como Jesus mostrou o profundo amor que tinha pelas pessoas? Irmão Enzo? Jesus sabia que quando ele viesse aqui para a Terra, muitas coisas difíceis iam acontecer. Ele ia passar por uma morte dolorosa, mas ele sabia que aquilo era necessário para o bem da humanidade. E uma das coisas que aconteceu com ele foi ele se dedicar de todo o coração para ajudar as pessoas e ensiná-las. Isso porque ele queria deixar claro o amor que ele sentia pelas pessoas. Isso estava claro tanto nas suas atitudes como nas suas ações. Isso. E quando nós meditamos nas atitudes de Jesus, o que nós aprendemos sobre o amor dele pelas pessoas? Em que ocasiões ele demonstrou esse amor pelas pessoas? Ou até em que situações ele fez isso? Irmã Jaziane? O parágrafo destaca pelo menos 3 situações, né? No último dia da sua vida, ele lavou o pé dos seus apóstolos, né? Mostrando consideração por eles, e aí ainda deu instruções a eles. Durante aquele momento tão doloroso na estaca, ele ainda deu uma esperança para um criminoso que estava ao seu lado, e ainda pediu que alguém cuidasse da mãe dele, né? Que ele ainda teve aquele sentimento fraterno, né, com sua mãe.
Então, mostrando assim que Jesus ele não veio apenas para cumprir tarefas na terra, ele veio também e mostrou amor pelas pessoas. Isso mesmo. Aí nós percebemos o tamanho do amor de Jesus pela humanidade, né? Quanto ele amou. Irmã Natália? Em João 13, do 12 ao 15, mostra o relato em que Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando um exemplo para eles, né? Jesus se preocupava tanto com as pessoas e amava tanto as pessoas, ele queria tanto que as pessoas fossem salvas por meio do seu resgate, que ele se preocupou em mostrar o exemplo e dar instruções exatas para que os seus apóstolos que ficassem aqui na terra seguissem essas instruções para trazer mais pessoas para a verdade. Isso. Ele amou muito, né? Irmã Rosana? Alguém pode perguntar, mas por que ele pediu que João cuidasse de sua mãe? Porque ele sabia que seus parentes talvez não fizessem isso. Então, ele confiou essa designação para João, porque ele cuidaria da espiritualidade dela, o lado emocional dela e até mesmo físico. Isso. Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 12. É verdade que Jesus morreu de uma vez para sempre, mas ele continua fazendo sacrifícios por nós. Como assim? Ele continua trabalhando para que desde já tenhamos as bênçãos que o resgate nos possibilita. Por exemplo, ele está ocupado servindo como nosso rei, sumo sacerdote e cabeça da congregação. Jesus tem a responsabilidade de reunir os ungidos e a grande multidão. Essa é uma tarefa que vai acabar antes do fim da grande tribulação. Ele também está usando o escravo fiel para nos dar o alimento espiritual necessário para continuarmos a servir a Jeová fielmente nestes últimos dias. E quando Jesus governar sobre nós durante os 1000 anos, ele vai continuar trabalhando a nosso favor. Jesus realmente se entregou por nós. Ele é um presente muito valioso que Jeová nos deu. Em que sentido Jesus continua fazendo sacrifícios por nós? Quem está lá na sala B? É a Valentina? Ele continua trabalhando para que desde já temos as bênçãos que o resgate nos possibilita. Por exemplo, ele está ocupado servindo como nosso rei, sumo sacerdote e cabeça da congregação. Obrigado pelo seu comentário. Ainda, irmão José Alexandre? E ainda, né, Jesus ele tem a responsabilidade de reunir ali os cristãos ungidos, né, e a grande multidão. E ele também tem usado o escravo fiel e prudente, né, para nos dar alimento no tempo certo, ou seja, no tempo apropriado, né. Ele continua servindo a Jeová fielmente, né. Lá no passado, lá quando ele esteve na terra, ele serviu fielmente, deixou o modelo e agora continua servindo a Jeová fielmente ainda, né. Isso mesmo. Irmão Geraldo? Então, nós vemos aqui, né, na parte aqui suplente, né, em Efésios 1:10 fala sobre Paulo reunir as coisas no céu. Já Jesus fala sobre reunir os escolhidos. Mas será que estavam falando da mesma coisa? Na realidade, Paulo estava falando de quando Jeová escolhe aqueles que vão reinar com Jesus, ungindo com o Espírito Santo. Por outro lado, Jesus, conforme já foi comentado, né, Jeová está falando de quando os ungidos que ainda estiverem na terra serão reunidos durante a grande tribulação e levados para o céu. Isso mesmo. Obrigado, irmão Geraldo, também por seu comentário. Irmã Ana Rosa?
E aqui no final do parágrafo mostra que quando Jesus governar sobre nós durante 1000 anos, ele ainda vai continuar trabalhando a nosso favor, né? Então mostra que Jesus realmente ele se entregou por nós, né? É um presente muito valioso e que Jeová nos deu. Isso. Por isso que queremos meditar, né? Meditar muito em tudo que Cristo fez por nós, né? Agora, continue aprendendo coisas novas, parágrafo 13. É possível continuar aprendendo sobre o amor que Jeová e Jesus têm por nós se meditarmos em tudo o que eles têm feito. Este ano, nas semanas antes e depois da celebração, o que você acha de ler com atenção um ou mais evangelhos? Mas não tente ler muitos capítulos de uma vez. Em vez disso, leia com calma e tente encontrar novos motivos para amar ainda mais a Jeová e a Jesus. E não se esqueça de compartilhar o que você descobriu com outros. O que pode ajudar você a continuar aprendendo sobre o amor de Jeová e de Jesus? Irmã Marina? Por continuarmos meditando em tudo que Jeová e Jesus têm feito e fizeram por nós, né? Cada vez que nós meditarmos, nós vamos aprender mais e vamos aumentar nosso amor por Jeová. E o parágrafo também traz como sugestão, nas semanas antes e depois também da celebração, ler com atenção, né, os evangelhos, porque por mais que todos os anos nós fazemos essa leitura, cada vez nós vamos aprender coisas diferentes e aumentar nosso amor tanto por Jeová quanto por Jesus. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Vânia? Uma certa vez eu estava pesquisando o que significa meditação e teve a comparação a animais ruminantes. O que estes fazem? Eles mastigam, ruminam, que é mastigar de novo o alimento, várias vezes. Então, essa comparação com a meditação quer dizer o quê? Não importa quanto tempo temos na organização de Jeová. Se nós meditarmos várias vezes o mesmo assunto, que nem no caso da celebração da morte de Jesus Cristo, que nós fazemos isso pelo menos uma vez por ano. Então, se nós fizermos essa meditação uma vez por ano, coisas novas nós iremos aprender. E essas coisas novas nós podemos aprender se fizer essa leitura com calma. E quando detalhes nós aprendermos, nós podemos falar com outros. Que muitas vezes o assunto novo que nós estamos pesquisando, para nós, que é uma novidade, vai ser melhor ainda e encorajador para outros. Isso mesmo. Obrigado, irmã Vânia. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 14. Se você é batizado há muitos anos, talvez fique na dúvida se ainda pode aprender coisas novas sobre o resgate, a justiça e o amor de Deus. A verdade é que sempre teremos coisas novas para aprender sobre esses assuntos. Então, o que você pode fazer? Aproveite ao máximo os muitos tesouros espirituais que podemos encontrar em nossas publicações. Se você ler alguma coisa na Bíblia e não entender, faça pesquisa e, durante o dia, medite no que você estudou e no que aprendeu sobre Jeová, seu Filho e o amor deles por você. Como fazer pesquisa pode nos ajudar a continuar aprendendo sobre o resgate e outros assuntos? Irmão Paulo? As pesquisas nos ajudam a entender algum assunto de uma publicação que nós não tenhamos entendido, e por isso são importantes para encontrarmos informações novas sobre o assunto, encontrando joias espirituais. Isso, é isso que queremos fazer, né? Quem gostaria de ler para nós o Salmo 119, 97? Salmo 119, 97. Vamos pedir aqui para a Luísa ler para nós? Como eu amo a tua lei. Medito o dia inteiro. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu comentário. Aqui, a respeito
dessa leitura que a Luísa fez, nós temos também uma nota, né? Quem gostaria de comentar para nós? Como que esse texto nos ajuda? Bom, Renan? O termo aqui traduzido, medito nela, na nota indica que também pode ser traduzido como eu a estudo. É claro que talvez a maioria de nós já faz um tempo que saiu da escola, né? Mas como testemunhas de Jeová, nós precisamos realmente valorizar isso, estudarmos realmente a Bíblia. Às vezes envolve um pouco mais de esforço, tal como tivemos agora, né? Além de ver o texto, tivemos que também clicar aqui no asterisco em cima para entendermos melhor o significado dessa frase. Algo que hoje nós temos à nossa mão, que também facilita mais o nosso estudo, é a própria Bíblia de estudo, né? Então, às vezes, ao clicarmos em algum texto, mesmo ao acompanhar as reuniões, né, semanais, nós podemos clicar ali no diamante e aí vamos ser direcionados a alguma nota de estudo. Então, coisas simples assim vão tornar, sem dúvida, bem mais vivo o nosso estudo da Bíblia, a nossa leitura, e talvez nos ajude, como disse aqui, né, nós não só passarmos a conhecer mais tesouros espirituais, mas também vai nos ajudar a poder compartilhar isso com outros. Claro que às vezes no comentário de 30 segundos não vai ser muito possível, mas às vezes ao trabalhar com o irmão no campo ou numa outra oportunidade, às vezes até mesmo no contexto informal ou de recreação, vamos poder compartilhar com nossos queridos irmãos algo que encontramos nessas notas. Isso, essa troca de conhecimento é muito importante, né, para nos encorajar, né? Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? O que você aprendeu ao meditar nessa imagem? Irmã Lércia? Que podemos encontrar verdadeiros tesouros espirituais. Pode até passar pela nossa mente, que somos batizados há muitos anos, então não tem mais o que aprender sobre o resgate, sobre a justiça, sobre o amor de Deus, mas temos sim. Nós somos imperfeitos, esquecediços, então em nossas publicações tem verdadeiros tesouros. Precisamos procurar que vamos encontrar. Isso mesmo. Irmã Kaline? E pode ser que esse irmão ele esteja até fazendo a leitura da semana especial, né, da celebração. A gente se aproximar ali, a gente vai conseguir ver o estudo que ele tá fazendo, algumas anotações. Isso é importante, ele está num período calmo, né? Com certeza essa leitura ele vai fazer uma boa meditação dela. Isso mesmo. Talvez os irmãos mais jovens aí têm muita facilidade com a tecnologia, né? Talvez não vai estar anotando no papel ali como ele, né? Mas, independente da situação, o importante é pesquisar, né, irmão Siqueira? Interessante que aí fala sobre pesquisa sobre também outros assuntos, né? Pesquisando sobre outros assuntos, por exemplo, quando citou aqui o texto de Lucas, quando Jesus falou que ele estaria no paraíso. Será que ele estava se referindo a que paraíso? A nota, o estudo menciona que ele estava se referindo ao paraíso do Éden mesmo, ao paraíso terrestre. As pessoas hoje têm um entendimento diferente disso, né? Jesus não foi naquele instante para o céu. Alguém disse que o paraíso é no céu, então não faz sentido. Então o estudo que a gente faz, a pesquisa que ele faz, mostra que ele está falando do paraíso terrestre mesmo. Uma outra situação que eu achei interessante é com respeito ao furo nas mãos. Alguns religiosos dizem que estavam com o braço aberto porque o furo estava nas duas mãos. Mas o desenho mostra que os furos estavam no pulso. E aí, como é que fica? Os anatomistas concordam agora plenamente de que o pulso faz parte das mãos. Aliás, os judeus lavavam as mãos até o cotovelo. E lá em Jeremias 40, versículo 4, menciona de pôr algemas nas mãos. Então, que indica que pulso. Então, há muita coisa para aprender sobre isso. Isso, e essa pesquisa profunda que vai nos ajudar, né? Obrigado, irmão Siqueira. Vamos então ao parágrafo 15. Não fique desanimado se você não encontrar algo novo ou emocionante toda vez que ler a Bíblia ou fizer pesquisas.
De certa forma, você é como alguém que está procurando ouro. Geralmente, um garimpeiro precisa passar horas ou até dias até encontrar uma pequena pepita de ouro. Mesmo assim, ele não desiste, porque para ele cada pedacinho de ouro vale muito. No nosso caso, as verdades que encontramos na Bíblia valem muito mais do que o ouro. Seja paciente e não desista de procurar coisas novas. Por que é importante continuar buscando coisas novas na Bíblia? Irmão Elton? Então aqui compara nós como um garimpeiro, né? Atrás de uma pequena pepita de ouro, né? Ele pode passar horas, dias, muito tempo procurando isso, né? Porque é muito valioso para ele, né? E para nós, com certeza, as verdades da Bíblia são muito mais valiosas do que ouros, né? Então, é necessário paciência às vezes, mas é muito recompensador. Isso, cavar fundo, né? E buscar lá no fundo. Pesquisar, isso vai nos ajudar. Ter paciência e procurar, né? Vamos ao parágrafo 16. Ao estudar, pense em como você pode aplicar o que aprendeu. Por exemplo, imite a justiça de Jeová por nunca tratar ninguém com preconceito. Você também pode imitar o amor de Jesus por seu Pai e pelas pessoas. Uma maneira é estar disposto a fazer o que Jeová quer e ajudar outros, mesmo que às vezes isso seja difícil. Outra maneira é pregar para que as outras pessoas também possam ter a oportunidade de aceitar esse presente maravilhoso de Jeová. Como podemos imitar a Jeová e a Jesus? Laurinha? Nós podemos imitar a justiça de Jeová e Jesus por nunca tratar ninguém com preconceito ou desigualdade, mas devemos ser imparciais, assim como Jeová. Nós podemos também imitar o amor de Jesus por seu Pai e pelas pessoas. E uma maneira de fazermos isso é por estar disposto a fazer aquilo que Jeová quer e ajudar as pessoas a aprender sobre Jeová e suas promessas. Isso mesmo. Obrigado, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Irmão Lucas? E nós sabemos que nesse mês de março, que está se findando, e abriu uma ótima oportunidade, né? Nos é aberta a oportunidade de fazermos um trabalho de boa qualidade, com requisito menor de horas. Então, está aí, né, as petições para serem assinadas. Que todos possam fazer isso. É também uma maneira de mostrar gratidão ao resgate. Isso, nos empenhar ao máximo, né? Convidar as pessoas para essa ocasião tão especial. Parágrafo 17. Quanto mais aprendemos sobre o resgate e demos valor a ele, mais o nosso amor por Jeová e por Jesus vai aumentar. E, como consequência, Jeová e Jesus também vão nos amar mais. Então, queremos usar bem tudo o que Jeová nos dá para continuarmos aprendendo sobre o resgate. No próximo estudo, vamos ver algumas bênçãos que teremos por causa do resgate e como podemos mostrar nossa gratidão pelo amor de Jeová. Agradecemos, irmão Luiz Eduardo, pela leitura. Somos muito gratos por nos ajudar aqui no bom entendimento dessa matéria. O que vamos ver no próximo estudo? Irmã Célia? Vamos ver algumas bênçãos que teremos por causa do resgate e como podemos mostrar nossa gratidão pelo amor de Jeová. Isso. Obrigado, irmã Célia. Agora nós temos aqui a recapitulação. O que o resgate nos ensina sobre a justiça de Jeová? Irmã Giovana? Bom, não seria justo toda a humanidade sofrer as consequências do pecado e do erro de um homem.
E foi isso que aconteceu. Nós herdamos o pecado que por fim leva à morte. Então, para nos livrar disso de forma justa, Jeová enviou seu Filho para morrer por nós. Obrigado, irmã Giovana. O que os resgate nos ensina sobre o amor de Jeová? Irmão Enzo? Nós vemos que o amor de Jeová é algo imensurável por toda a humanidade. Jeová, ele sofreu, ele viu seu filho sofrer, e mesmo podendo fazer isso, Jeová, ele não fez por amor a nós, para que nós possamos ter uma oportunidade de viver eternamente. Então, a gente vê que Jeová, ele nos ama porque ele sofreu. Ele sofreu a maior dor que ele poderia sentir para que a gente pudesse ter uma chance de viver eternamente. Isso, obrigado, Enzo. E o que o resgate nos ensina sobre o amor de Jesus? Irmã Rose? Jesus, ele foi fiel até a morte e demonstrou muito amor pelas pessoas, pelo que ele fez. Ele agia para demonstrar amor pelas pessoas, mesmo passando pelo saber o que ia acontecer com ele no último dia da sua morte, né? E Jesus também hoje ele continua trabalhando como um rei poderoso e vai continuar trabalhando por nós pelo imenso amor que ele tem por Jeová e pelas pessoas. Isso, obrigado, irmã. Temos a certeza que esse estudo nos ajudou e ajudou a cada um dos irmãos aqui presente a fortalecer ainda mais, né, a sua fé, a deixá-los ainda mais felizes, a mais gratos com esse sacrifício de Jeová e de Jesus por nós, né? Nós meditamos só um pouquinho nesses pontos que consideramos aqui, né? Talvez no nosso descanso, talvez durante a semana, possamos meditar mais profundamente, né? Entender cada ponto considerado aqui. Eu achei muito interessante, por exemplo, no estudo de hoje falou que Jeová nos ama mais do que nós mesmos nos amamos, né? Mais do que a nós mesmos. Pensou nisso? Nós nos amamos muito pessoalmente, né? Mas Jeová ainda nos ama mais porque Ele quer o melhor por nós, né? Então, quanto amor Jeová tem por nós, quanto amor Jesus tem por nós. Meditar em tudo isso vai nos ajudar a dar mais valor ainda ao sacrifício do resgate, né? E vai fazer com que nós nos empenhemos ainda mais em buscar as pessoas para estarem presentes nessa ocasião especial e ajudá-las a conhecer a Jeová. Temos certeza que os irmãos estão se empenhando muito nisso, estão se esforçando ao máximo para conhecer ainda mais a Jeová e mostrar ainda mais amor por Ele. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. E agora, chegando ao fim dessa reunião, nós vamos encerrá-la agradecendo a Jeová por tudo que nos deu nessa reunião, entoando um cântico de louvor a Ele. E o cântico é o número 107, Jeová, o exemplo perfeito de amor. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Israel Campos para nos representar aqui em oração.